dia a todos. Hoje, 25 de agosto do ano 2025, às 9h02, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Pela aprovação, presidente. Aprovado. Expediente. Não há, excelência. Comunicação, indicações e propostas. Renovo o bom dia. Em especial aqui a doutora Naide, representante do Ministério Público, aos pares, desembargador Saraiva Sobrinho, doutora Érica, mais uma vez aqui conosco, advogados, servidores, todos bem-vindos. E hoje a sessão que acontece ordinariamente às quintas-feiras, acontecendo no início da semana. Então, que tenhamos aí uma boa semana e bom trabalho para todos. Desembargador Saraiva Sobrinho, comunicação, indicações e propostas. Dizer também, apresento meu bom dia a todos, a Vossa Excelência, a colega Érica, a eminente procuradora Naine, os servidores, senhores advogados presentes por videoconferência, os quais saúdo na pessoa do Dr. Vinícius de Oliveira de Araújo. Sejam todos bem-vindos. Presidente, só para aproveitar o ensejo, registrar o Justiça na Praça de Porto Alegre, que ocorrerá no dia 28, né? Será uma programação muito extensa, o lado social do tribunal chegando à população do Rio Grande do Norte. Oportunidade em que nós, tanto eu como Vossa Excelência, o desembargador Cornélio, receberemos o título de cidadania da cidade. Então, é muito honroso esse momento e eu estenderia o convite a todos que estão nos assistindo para comparecer a Porto Alegre. Por si só já merece uma visitação. Perfeito. Parabenizo Vossa Excelência que está à frente aí desse programa realizado pelo Tribunal de Justiça, e fui informado que já são 150 casamentos, né, que serão lá realizados. Então é o único dos atendimentos que é realizado. Também tem audiências, são 3 salas que estão montadas, então são registro, a Justiça Eleitoral presente, o ITEP também. É um alcance social bastante significativo e Vossa Excelência está de parabéns duplamente, porque está à frente do programa e também porque irá receber o título de cidadão porto-alegrense, juntamente com o desembargador Cornélio, desembargador Vivaldo, desembargador Ibanez e a desembargadora Zeneide. E o doutor Edilson, que é juiz em Pau dos Ferros, mas que residiu em Porto Alegre por, acredito, quase 3 anos, e vez ou outra, juiz titular da comarca, e vez ou outra ainda atua como substituto. Então criou raízes, como todos. O desembargador Cornélio também foi juiz lá. Vossa Excelência tem relevantes serviços prestados e, como diz sempre Vossa Excelência, é uma homenagem que é feita ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário. E estaremos lá. Esclarecido, pergunta, Vossa Excelência foi juiz em Porto Alegre? Não, mas eu tenho jurisdição plena em Porto Alegre. Na hora que me tornei desembargador, né, verdade. Todos nós temos... A Câmara Criminal quanto plena. Trabalho já prestamos, enquanto... Né? Quando passou pela Justiça Eleitoral, Sim. Quando esteve à frente da Corregedoria, isso na parte administrativa também. E agora com Justiça na Praça. Então, Vossa Excelência... É verdade. Obrigado. De parabéns. Doutora Érica Paiva, comunicação, indicações e propostas. Apenas parabenizar os homenageados pelo título que irão receber e também o desembargador Saraiva pelo programa Justiça na Praça. Eu já participei desse programa quando aconteceu em Parnamirim, foi um evento gigantesco, à época... Não, eu trabalhei na parte de conciliação, comandando a conciliação que acontecia na época. Foi a desembargadora Zeneide, conseguiu até fechar o espaço aéreo para derramar flores sobre os noivos. Foi um evento incrível, com desfile daquele jipe da época de Getúlio.
Então, é um momento que engrandece a justiça potiguar, e eu fico muito feliz que esse programa se estenda por tanto tempo e só venha crescendo. Né? E, ao final, só desejar uma boa semana de trabalho a todos e uma boa sessão. Obrigado, doutora Érica, que tem raízes no Alto Oeste, embora tenha nascido em Mossoró, mas a família lá com... Toda de Pau dos Ferros. Toda de Pau dos Ferros. Então, somos conterrâneos. Doutora Naide Pinheiro. Desejar um bom dia a todos, uma semana abençoada e parabenizar os homenageados, né, que serão ao final da semana. Parabenizar a desembargador Saraiva por esse projeto. Eu acho que é sempre muito interessante a justiça se aproximando da população. Eu acho que a comunidade se sente muito acolhida. Então, meus parabéns por dar continuidade a esse projeto tão bonito. Obrigado, doutora Naide. Esgotada essa ordem administrativa, vamos dar início à ordem jurisdicional. E antes propriamente de fazer o pregão de algum outro processo, uma matéria que abordamos na sessão passada e que a doutora Naide bate com muita ênfase, como de costume, e como a doutora Érica foi a primeira oportunidade que participou, me senti na obrigatoriedade de trazer mais uma questão de esclarecimento, né, de transparência. O que a Câmara Criminal tem feito nessa matéria do reconhecimento da prescrição é aplicar a parte final do parágrafo 1º do artigo 110. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, e é verdade que não houve o trânsito em julgado, é isso que a doutora Naide bate, ou depois de improvido seu recurso. Não tivemos recurso do Ministério Público, mas nessa parte o recurso foi só da defesa. Foi só da defesa. E aí se aplica aqui na Câmara Criminal com a pena em concreto, reconhecendo ser a finalização da instância ordinária e o principal, que não haverá qualquer prejuízo para o Ministério Público, porque, como disse e como consta no voto, somente com o trânsito em julgado irá se perfectibilizar esse reconhecimento da prescrição. E qual o benefício? Eventualmente, não reconhecendo, não havendo recurso do Ministério Público, se dá início à execução penal. E a gente sabe que uma das grandes problemáticas na execução penal chama-se a Guia de Execução Penal. A gente está até trabalhando, eu estou à frente do GMF, num setor específico de apoio às 3 varas da execução na questão da elaboração das guias. Então, com isso, já se tem uma pena definida para que se tenha início o seu cumprimento, sem a necessidade de que no seu transcorrer já iniciado, venha o apenado requerer o reconhecimento da prescrição por conta da pena em concreto. Então, com este esclarecimento, firmamos posição e me parece, já havendo em outras ocasiões, até mesmo a consonância, a harmonia do parecer ministerial. Mas a doutora Naide, incisiva, e que tem com toda a liberdade, com toda capacidade que tem, questiona a respeito. Mas só deixando claro que a interposição do recurso provido, não há que se falar em prescrição. Acabou-se, nem haverá necessidade de se discutir a questão do reconhecimento da prescrição, porque a pena retornando ao patamar que foi questionado aqui na Câmara, ela coloca por terra o reconhecimento da prescrição. Então, somente este esclarecimento que me senti devedor com a doutora Érica. Os demais pares já participaram da discussão e já têm conhecimento a respeito. Excelência, não vou contestar. Só aproveitando a oportunidade, Vossa Excelência trouxe aí uma questão que a guia se modernizou no sentido de, havendo a prescrição, isso aí já vai estar espelhado na própria guia,
né? Então, não vai haver nem a necessidade da parte do advogado do apenado, do que seria o apenado, requerer. Né? Então, havendo o trânsito em julgado daquela pena reduzida, como Vossa Excelência, né, a Câmara reduziu, automaticamente, quando chegasse ao juízo da execução, já chegaria com a pena que estaria prescrita. Então, o próprio sistema revelaria isso ficaria explicitado. A prescrição estaria explicitada, mas após um trânsito em julgado. O sistema não identifica e não reconhece. Mas não foi isso que Vossa Excelência falou há pouco? Não, eu disse que a elaboração da guia é um dos problemas, é um dos gargalos na execução penal. Então, o que é que acontece se eventualmente a Câmara Criminal julga o processo, tem reduzida a pena em concreto, e aquela pena em concreto possibilita já o reconhecimento da prescrição. Se o Ministério Público não recorre, essa pena ela vai ser executada. Vai transitar em julgado. Transitou em julgado e não teve aqui essa declaração do reconhecimento da prescrição. O advogado ele vai ter que requerer. Isso, quando transitar em julgado, conforme a lei preceitua. Pois é. Tá, mas enfim. Mas está esclarecido. Obrigada, Excelência. Vamos para frente. Vamos adiante. Primeiro processo feito pregão é o apelo criminal 805095, dígito 17 de 2024. Está adiado. Então vamos para o 21. Agravo interno em habeas corpus, número 814067, dígito 31 de 2025. Agravante Felipe Freire Fernandes de Macedo. Advogado Dr. Fábio Emanuel de Oliveira. Agravado Ministério Público. Relatoria própria. Processo em mesa. Dr. Fábio, tem a palavra por até 10 minutos. Agradeço, desembargador Glauber Rego, qual o cumprimento na presidência desta colônia da Câmara Criminal. Igualmente cumprimento o desembargador Saraiva Sobrinho pela forma sempre solícita que recebe a advocacia em seu gabinete. Meus cumprimentos. Desembargador Érica Paiva, que vem abrilhantando na presença feminina desta Câmara Criminal também. Meus cumprimentos. Ilustre representante do Ministério Público, serventuários, policiais militares, demais colegas advogados. O que trata este agravo interno, em sede de habeas corpus inicialmente, é em relação a uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri da primeira vara criminal da comarca de Natal. A respeitável decisão agravada, em que pese a discussão acerca do não cabimento ou não do instrumento, do remédio constitucional, que é o habeas corpus, essa defesa entende que a flagrante ilegalidade decorrente da menção à vida pregressa do acusado pelo douto representante do Ministério Público naquela sessão acaba por criar um panorama geral de ilegalidades. E o que é que ocorre aqui? E aqui faço analogia em especial à caixa de Pandora. Na mitologia grega, quando Pandora abre a caixa, nulidades são abertas, males são abertos, e essa analogia é feita também em relação à menção à vida pregressa que o representante do Ministério Público faz naquela sessão. Em que pese as alegações ministeriais trazerem que a apelação criminal seria a via adequada para se discutir tais aspectos, ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus número 118770, acabou por entender que a execução imediata da pena, decorrente da condenação no Tribunal do Júri, teria seus efeitos imediatos. Então, estes efeitos imediatos decorrentes de uma flagrante nulidade naquela sessão plenária acabou por gerar uma flagrante ilegalidade absurda. No sentido de que a menção feita pelo representante do Ministério Público ao mencionar os antecedentes criminais do ora apelante se trata no sentido de que seus antecedentes trariam crimes de roubo. E a sessão plenária do Tribunal do Júri julgava um crime doloso contra a vida. Ora, o livre convencimento dos jurados naquela sessão plenária, ou em toda a sessão plenária do Tribunal do Júri, se dá pelo fato que está sendo julgado. O fato que estava sendo julgado seria um homicídio qualificado na forma tentada e não o roubo. O douto representante do Ministério Público menciona diversas vezes as seguintes frases, abre aspas, a vida do seu cliente será exposta sim, fecha aspas. Teve condenação por roubo e dá ênfase nessa narrativa. Ocorre que o convencimento do jurado que discutiria o fato deixa de ser apreciado.
E aqui passa o que a doutrina compreende, por exemplo, como um real direito penal do autor, e não mais um direito penal do fato. Ou que também pode ser compreendido como direito penal do inimigo. Ora, o jurado, que tem seu livre convencimento, que tem sua clara apreciação pelos fatos que ali estão sendo expostos, e é o plenário do Tribunal do Júri responsável por isso, quando o representante do Ministério Público, que todos os dias está ali, frente a estes jurados, acaba por criar um argumento de autoridade. Em que peça a discussão do próprio Superior Tribunal de Justiça em relação ao artigo 478, inciso 1º, em relação à juntada de documentos, o que não há impedimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu pela taxatividade deste dispositivo, a juntada de documentos não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. Qual é o problema? Claro que fica evidenciado. É a menção à vida pregressa do acusado em seu claro desfavor. O ministro Reinaldo Soares, no Superior Tribunal de Justiça, no RHC número 94.434, reconheceu que seria vedada a vida pregressa do réu se ela fosse objeto desses debates. Não é problema, reitero novamente, a juntada destes antecedentes. O prazo processual, inclusive do artigo 422, ele permite essa juntada. O que não é permitido seria a própria menção à vida pregressa em seu desfavor, o que é registrado reiteradamente por esta defesa em ata. Em um outro julgado, o também Superior Tribunal de Justiça compreendeu no agravo regimental no recurso especial número 1.717.600 de que se houvesse o registro em ata da menção dos antecedentes, seria concedido. Naquele caso em específico, a defesa não fez os devidos registros, diferentemente desta defesa técnica, que naquele momento, em sessão plenária, fez os registros necessários, inclusive que consta na verdade, em mais de uma página de ocorrências reiteradas do Ministério Público fazendo menção à vida pregressa, mesmo com a arguição da defesa, inclusive constada pela magistrada que preside aquela primeira vara, que a defesa fez utilização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afirmar o posicionamento. Está tudo muito lá bem registrado como manda a boa técnica. A defesa fez constar todas as menções infelizes, naquele momento, realizadas pelo representante do Ministério Público, do qual tenho muito respeito e admiração pela pessoa, mas que naquele momento não foi fiel aos fatos. Acabou se atendo como argumento de autoridade tão somente à vida pregressa do acusado. Excelências, dada a clara nulidade, e aí constado, inclusive, no ID, número 16.0020.378, a ata de registro de julgamento, que é a prova pré-constituída, que demonstra, nestes pedidos que a defesa reitera a vossas excelências, para que se reconheça a nulidade decorrente daquela sessão plenária, inclusive necessariamente pela menção à vida pregressa do acusado, e que, se reconhecendo essa flagrante ilegalidade, determine-se a suspensão imediata dos efeitos da condenação, já pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde o paciente se encontra preso por outros crimes, mas que também, com a sentença da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, teria, por exemplo, a unificação desses elementos. E aqui requer novamente que Vossas Excelências reconheçam a nulidade, determinando que o Tribunal do Júri seja refeito com a devida fechamento da caixa de Pandora ou, na verdade, a busca da esperança que talvez esteja lá e que esta Câmara Criminal, com todo respeito, pode realizar. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Fábio. Eu estou negando provimento ao agravo, tendo como substituto do recurso a utilização do HC como substituto do apelo criminal, que inclusive está já com a sua interposição formalizada. Não vejo também razões para que a ordem seja concedida de ofício. Então eu mantenho a minha decisão e submeto ao colegiado, doutora Érica. Eu acompanho o relator integralmente. Desembargador Saraiva. Também, presidente, mantenho o voto acompanhando Vossa Excelência com todo respeito à sustentação do ilustre advogado. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Fábio, por processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 8, na ordem cronológica, deixa-me chegar a ele aqui. O habeas corpus número 81.2603, dígito 69, ano 2025. Impetrante Dr. Vinícius de Oliveira,
paciente NDSS, autoridade coatora, juiz da primeira vara da comarca de Caicó. A relatora, a doutora Érica Paiva. Processo em mesa, doutora Érica? Processo em mesa e a sua tramitação em segredo de justiça. E aqui está um pleito de defesa oral do Ministério Público, que falará primeiro, e na sequência, doutor Vinícius. Ambos têm condições de realizar a defesa sem que isso Sim, leve à Excelência. identificação? Sim, não haverá da minha parte. Então a defesa também concorda no julgamento nesta ocasião ou prefere em sala reservada? Concordo, presidente. Então, o Ministério Público tem a palavra por até 10 minutos. Obrigada, Excelência. Excelência, eu pedi para me manifestar nesses autos porque foi juntada uma petição no ID 33267421 pelos impetrantes. E o impetrante, ele requer a juntada do laudo de perícia criminal e, segundo os impetrantes, esse laudo atestaria, indicaria que a produção do conteúdo pornográfico infanto-juvenil, que não existiria dentre o material coletado, inexistiria elementos que indicam a produção de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Acontece, Excelências, que foram coletados para a perícia 5 equipamentos. Desses 5, 3 realmente, em 3 não havia esse tipo de material. Mas em 2 deles havia sim. No iPhone 11, foram encontrados vídeos classificados como de conteúdo pornográfico explícito, independentemente da idade das pessoas envolvidas. E no equipamento 5, que era o desktop gabinete Husky Gaming, foram identificados arquivos de vídeo contendo cenas de nudez ou atos de natureza sexual explícita infanto-juvenil. Excelências, se for visto o documento que consta na página 11 do ID 3326 7422, essa página ela fala por si só. Claramente é um adolescente em cena de nudez e sexo explícito. Esse material foi extraído do computador do paciente. Essa cena fala por si. Essa cena traz materialidade. A gente tem aqui claramente autoria, materialidade. Os peritos, a perita, quando responde aos quesitos, ela estabelece o período. Quando pergunta assim, em caso de existência de indícios de armazenamento ou de disponibilização de conteúdo referente à pornografia e ou cena de sexo explícito envolvendo prováveis adolescentes e ou crianças, é possível identificar o lapso temporal no qual o autor realizou essas condutas? E aí a perita responde, foram identificados vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo prováveis adolescentes e ou crianças com datas de criação e acesso compreendidas entre 9 de novembro de 24 e 13 de maio de 25. Data da coleta. Então, contemporaneidade. Temos autoria, materialidade, contemporaneidade, risco de reiteração e necessidade de o Estado, juiz, proteger crianças e adolescentes em situação de abuso e exploração sexual. Só isso, Excelências. Desculpe, doutor Vinícius, tem até 10 minutos para sua fala. Excelentíssimo presidente desta colenda Câmara Criminal, doutor desembargador Glauber Rego, excelentíssima relatora, doutora Érica Paiva, excelentíssimo desembargador Saraiva Sobrinho, ilustre procuradora de justiça, doutora Naide Pinheiro, ilustres serventuários e advogados que acompanham essa sessão. Durante uma busca e apreensão ocorrida em maio do corrente ano, o paciente ele foi
indagado pela autoridade policial a respeito das senhas dos seus aparelhos telefônicos e computadores, e de imediato ele franqueou acesso a esses equipamentos, e na ocasião foi constatado, Excelência, alguns arquivos contendo pornografia adolescente. Isso não é uma dúvida, realmente houve a constatação de pornografia adolescente. Logo irei explicar um pouco mais sobre esse debate envolvendo o laudo. Mas o que eu preciso inicialmente destacar, Excelências, é de que na audiência de custódia, o juiz plantonista ele decretou a prisão preventiva com base no receio de interferências na produção probatória. E aí eu explico. É que o paciente ele é técnico em aparelhos de telefonia e aparelhos de informática. E na ocasião foi cogitada a possibilidade dele adulterar ou eliminar provas. O fundamento para a decretação da prisão preventiva foi esse. Naquela ocasião, submetemos a decisão a controle de legalidade por parte desta Casa de Justiça. E, entretanto, essa Casa de Justiça ela compreendeu que a aptidão técnica dele empregaria risco à instrução processual em razão da possibilidade de adulteração de provas. Paralelamente a isso, foi recebida e oferecida denúncia pela prática dos crimes de armazenamento e produção, que são tipos distintos, certo? E em audiência de instrução, os policiais civis envolvidos na busca e apreensão e também na análise dos dados telemáticos foram questionados se aquela massa de dados ela poderia ou não ser adulterada. E a resposta foi uníssona e categórica. Não há como se alterar, eliminar ou adulterar as provas alvo da apreensão. Inclusive foi dito, Excelências, que foi feito o congelamento da nuvem do paciente. Ou seja, nenhum ato externo poderia prejudicar a instrução processual. Um ponto que chama bastante a atenção da defesa técnica e que aqui foi arguido por doutora Naide é que foi juntada uma petição no processo nos últimos dias, juntando o parecer do ITEP. Esse parecer do ITEP, ele sim, realmente constata o armazenamento de pornografia adolescente, mas ele indica que é impossível se constatar se aqueles arquivos foram produzidos pelo paciente, que é um tipo diverso e um tipo, a nosso ver, mais grave. O processo atualmente ele encontra-se em fase de alegações finais. A gente busca aqui com que ele possa receber essa sentença em liberdade e que a gente tem convicção de que parte dessas acusações ele será absolvido, porque justamente, eu repito, não tem prova alguma de que ele produziu material pornográfico. Em resumo, os fundamentos que nós buscamos para essa concessão do habeas corpus pauta-se, na verdade, na ausência de sustentabilidade dos argumentos anteriormente utilizados para mantê-lo segregado. Não há provas da produção. Não há provas da produção. 2. A aptidão técnica do paciente nunca pôde prejudicar a investigação. Os policiais foram uníssonos e categóricos. 3. A imensa massa de dados a quem se refere durante os autos, salvo engano a autoridade policial, ela diz respeito à integralidade do conteúdo apreendido, que não necessariamente se refere à pornografia. Tanto é que os dados de pornografia adolescente encontrados se resumem a 13 arquivos. Então, Excelências, o que a gente pede é que seja dado ao paciente o direito de responder esse processo em liberdade. As provas que foram juntadas aos autos, toda a investigação processual, ela já sinalizou que possivelmente ele será absolvido em parte das acusações e que incontestavelmente, dificilmente, isso lhe será aplicado um regime fechado. Então a súplica é para a concessão do habeas corpus e a gente não pede nem a concessão do habeas corpus de forma livre, mas de forma condicionada a cautelares diversas
que acautelem o processo. E dentre essas cautelares, a suspensão das atividades dele de técnico, o recolhimento noturno, o comparecimento em juízo e até mesmo, se for o caso de Vossas Excelências entenderem, do monitoramento eletrônico. Este é o requerimento da defesa técnica em sede de impetração de habeas corpus. A relatora, como vota? Senhor presidente, eu encaminhei meu voto pela denegação da ordem e eu faço alguns esclarecimentos que eu acho interessante pontuar diante da sustentação que agora nós acompanhamos, e parabenizo pela sustentação e também pela discussão sobre esse último petitório que apresentou o laudo. Primeiramente, analisando a decisão que decretou a prisão preventiva, eu vejo que ela não foi fundamentada só na necessidade de preservação da instrução criminal. Ela também se fundamenta na alegação da necessidade de garantia da ordem pública. E aí eu abro aspas aqui para um ponto da decisão que diz: a apreensão de expressivo volume de material pornográfico infantil vinculado a contas associadas ao investigado, bem como a dispositivos eletrônicos de sua propriedade, além de revelar a acentuada reprovabilidade da conduta, projeta relevante repercussão social negativa. Assim, é inverídica a afirmação feita na impetração de que a custódia preventiva do paciente foi mantida exclusivamente na necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal, uma vez que também está fundamentada, né, na necessidade de preservação da ordem pública. E quanto ao ponto que foi levantado também na sustentação sobre a ausência de indícios de materialidade, eu devo pontuar um aspecto aqui do laudo que diz o seguinte, que é o item 5. Deixa eu ver aqui. Item 5.5. Foram identificados prováveis arquivos de vídeo contendo cena de nudez ou atos de natureza sexual explícita e infanto-juvenil. Os arquivos possuem data de criação e modificação compreendidas no período de 9/11/2024 e 13/5/2025 e estão devidamente listados. Foram localizados milhares de arquivos de imagem, predominantemente fotografias de mulheres, que estavam organizados em uma estrutura de pastas nomeadas com nomes próprios femininos. Este método de organização sugere uma catalogação deliberada do material. E aqui ele traz alguns exemplos da maneira como foram catalogadas. E tem aqui ao final também um ponto que chama a atenção na conclusão, e diz o seguinte: durante os exames realizados, foi possível identificar a presença no equipamento 5 de expressiva quantidade de conteúdo de natureza pornográfica sexual, incluindo imagens e vídeos organizados em pastas nomeadas com nomes femininos, algumas contendo também referências a modelos de aparelhos celulares, possivelmente relacionados a prováveis clientes do proprietário do equipamento. Além disso, foram encontrados vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo prováveis adolescentes ou crianças, e aí remete para o item 5. Então, aqui eu encontro evidências de indícios de materialidade e também a necessidade, seja pela gravidade do crime, seja pela possibilidade de reiteração da conduta, a necessidade de preservação da garantia da ordem pública e, portanto, a manutenção da segregação do paciente. É como voto. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, devido aos cumprimentos ao advogado, eu também acompanho a eminente relatora no todo e pediria permissão à Sua Excelência para ler só o item 24 do voto. Além disso, consta na denúncia a informação de que, aspas, foi encontrado o dispositivo denunciado e por ele confirmado em interrogatório um registro fotográfico de sua própria filha. Consta de sua própria filha. Criança de ter idade, nua e de costas, capturada em contexto doméstico, no caso do banheiro. Em soma, relatora, presidente. Eu também proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora.
Um abraço, doutor Vinícius, até uma outra oportunidade. Bom trabalho a todos, boa pauta. Obrigado. Me parece ser o último com sustentação oral, não é isso? Então tem agora com parecer oral número 5. Doutora Naide, já foi encaminhado. Que é um caso de supressão de instância, não é isso? Isso. Tem a palavra. Obrigada, Excelência. Trata-se de habeas corpus, em que se objetiva o reconhecimento de nulidade de busca e apreensão. Acontece que tal pedido não foi formulado perante o primeiro grau, motivo pelo qual apreciá-lo agora configuraria supressão de instância, motivo pelo qual opino pelo não conhecimento da ordem requerida. Eu ratifico o meu voto, todos de acordo, então processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Naide. Mais algum? Desembargador Saraiva, tem algum que reclame parecer oral? Doutora Érica também não. Então, da pauta anterior tem o número 2, que é o recurso sentido distrito número 81-1951, de 52, ano 2025. Tem relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho e que tem um pedido de vistas do desembargador Glauber Rego. Não mesa. Tem também o número 3, em que teve o julgamento suspenso após a realização da defesa oral e que eu estou aqui ratificando o meu voto já disponibilizado. É um caso bem sui generis e que, renovada a visita aos autos, eu ratifico o voto que trouxe naquela ocasião. Desembargadora Érica e a revisora. Também acompanha. ratifico a revisão inicialmente feita pelo desembargador Ricardo e as conclusões do voto do senhor relator. Desembargador Saraiva Sobrinho. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Os demais, julgamento virtual, eu não tenho nenhum destaque. Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargadora Érica. Bem, não tenho nenhum destaque. Ministério Público. Não temos, então, todos. Qual? Não, o 2 não está com vistas? Não, mesa. Então, julgados nos termos registrados no sistema. Algum processo em mesa que não tenha sido feito pregão, alguma observação? Não há? Podemos encerrar? A sessão já temos ela aberta e encerra às 18 horas, né, que é a sessão virtual. A próxima presencial na quinta, 4 de setembro. 2. Exatamente. E doutora Naide não estará nesta ocasião, não é isso? Isso, eu não estarei na do dia 4, mas estarei nas demais de setembro. De setembro. Então, declaro encerrada a presente sessão.